Pois é, nós estamos hoje no quinto estudo do nosso curso da Escola Bíblica Dominical, e, como os irmãos sabem, isso aqui é um curso. É um curso. O curso é Segredos da Comunhão Cristã. Segredos da Comunhão Cristã. Nós estamos fazendo esse estudo com esse objetivo. O objetivo de melhorar a comunhão entre nós, tendo por base a palavra de Deus. E hoje o estudo número 5 tem o tema: não invejeis, não julgueis e não vos queixeis uns aos outros. Para esse estudo, o autor está usando os textos básicos de Gálatas 5:26, que vai falar sobre a inveja, o texto de Romanos 14:13, que vai falar sobre os julgamentos, e Tiago 5:9, que vai falar sobre as queixas. As queixas. Pois bem, então vamos lá. A vida cristã se desenvolve a partir de uma luta entre o velho e o novo homem, entre a velha e a nova natureza, entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Note que em Gálatas 5 não fala dos frutos do Espírito, embora que haja muitos lá, é chamado de o fruto, como se fosse um cacho com vários frutos, né? Vários frutos. Viver é lutar. Viver é lutar. Essa é a nossa vida. Em qualquer área, né? Em qualquer área da nossa vida, viver é lutar. Observamos que os mandamentos mútuos uns para com os outros obedecem a esta divisão. Os mandamentos positivos refletem o fruto do Espírito. E os mandamentos negativos, as obras da carne, que está lá em Gálatas 5, 22, né? 26, 22 a 26 lá. A comunhão da Igreja de Cristo é preservada por meio de uma batalha espiritual. Bem colocado aqui, porque às vezes a gente pensa só que batalha espiritual é expulsar demônio, né? Mas a luta para viver a vida cristã, como ela deve ser vivida, como ela deve ser, também é uma batalha espiritual, sem dúvida. E esse estudo segue um autor chamado Bailey. Bailey. Ele é que nos fornece a base, o esboço, né, do estudo. Então, começando agora com o nosso estudo, com o objetivo de ver o que nós vamos considerar a não invejeis, não julgueis e não vos queixeis uns aos outros. Pois bem, não nos deixemos possuir de vanglória. Esse é o primeiro texto, né? É o primeiro texto de Gálatas 5:26, que o apóstolo Paulo está dizendo aos Gálatas. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, o primeiro tema aqui do estudo é sobre a inveja. Infelizmente, a inveja e o ciúme estão presentes em todas as relações humanas, inclusive na igreja. Infelizmente, né? Está a inveja e ciúme. Então, ele aqui vai dizer o que é inveja e o que é ciúme, para a gente saber fazer a distinção. Então, qual a diferença entre inveja e ciúme? Ele vai fazer a distinção. Ciúme é o temor de perder aquilo que temos. É o temor de perder aquilo que temos, é ciúme. Ciúme
é o medo de perder o que se tem. Esse é o ciúme. Mas eu disse, eu tenho a minha definição de ciúme. É insegurança. Insegurança é ciúme. Agora, prosseguindo, o outro ponto que esse item aqui vai tratar é da inveja. Então, a inveja é a tristeza pelo fato dos outros possuírem aquilo que não temos. Isso é inveja. Tristeza dos outros possuírem aquilo que não temos. Inveja. Isso é muito triste. É uma obra da carne. Em Gálatas 5, 19, 24. Inveja é uma obra da carne. Coisa que nós não devemos querer. Obra da carne é coisa que a gente não deve querer. Mas sim o fruto do Espírito. A gente sempre quer tentar falar os frutos do Espírito, porque lá tem muitos, né? Mas o fruto é o cacho, né? Lá quando fala, existe o cacho de fruto. Aí vem a descrição. Mas o baile vai continuar falando sobre essas coisas do ciúme e da inveja. E invejar o irmão é desejar para si mesmo a posição, as habilidades, realizações ou possessões dele, sentindo ao mesmo tempo tristeza ou ressentimento por ser ele o possuidor dessas coisas, quer dizer, o outro, né? Possuidor dessas coisas. A pessoa fica triste porque ela não tem. Isso é invejar o irmão. Ela fica triste porque o outro tem e ela não tem. Isso é inveja. Isso é invejar o irmão. Ele vai continuar fazendo aqui uma descrição. O cristão que tem inveja do outro irmão é descontente e ingrato para com Deus. Porque quem deu aquilo para aquela pessoa é Deus. E ele também tem os seus. Então ele devia ficar satisfeito com seus dons, suas habilidades, seus bens, né? Tudo que ele possui. O cristão que inveja a um irmão é culpado dos pecados de orgulho e vaidade. Olha só. O cristão que inveja olha para o irmão como alguém com quem deve competir. Coisas que não devem acontecer no meio do povo de Deus, na igreja, né? Essas coisas. No mundo, sim. O mundo é desse jeito que se vive. No mundo, nós vemos a competição. Competição é direta, né? A vida é competir. Então, mas na igreja não. A vida cristã não. Nós temos o nosso lugar, o outro também tem o seu lugar. O cristão invejoso abre uma brecha na sua vida para ser usado por Satanás. O cristão invejoso está em processo de autodestruição e pode destruir os outros. Coisas feias, irmãos. Coisas feias, né? Meu irmão, renuncie ao pecado da inveja e reacenda o amor de Deus em seu coração, pois o amor não é invejoso. Está lá em 1 Coríntios 13, 4. Vimos aí, então, rapidamente, uma descrição sobre a inveja e o ciúme. Que não haja no nosso coração lugar para essas coisas. Como foi dito aqui, a carne, os desejos humanos, naturais do ser humano, são assim. Mas nós estamos em outra dimensão, nós estamos na dimensão do espírito. Nós estamos na dimensão do espírito. É uma outra dimensão. E nós devemos saber viver na dimensão do espírito. Agora, o segundo ponto do nosso estudo, que nós vamos falar sobre o julgamento. O julgamento, isso está em Romanos 14, 13, onde o apóstolo Paulo fala assim, Jesus falou também, vai ter aqui, mas o apóstolo Paulo diz, não nos julguemos mais uns aos outros. Romanos 14, 13. O Balen, que nós estamos seguindo, né, vai dizer,
julgamos-nos uns aos outros, significa tomarmos por certo que a nossa ideia sobre determinada prática duvidosa ou questão doutrinária é a única admissível. Ao assim fazer, criticamos e condenamos a qualquer outro irmão que não esteja compactuando e concordando com a nossa ideia. Irmãos, então, a questão do julgamento é uma coisa interessante, porque quando se fala que e o juiz, ele não julga? Deus não deixou o juiz para julgar? Então a gente tem que entender essas coisas. Quando é que a Bíblia está falando, Jesus está falando, Paulo está falando sobre o julgamento? Não é nesse sentido profissional, de organização social, jurídica, né? Jurídica, social, tem que ter o juiz. Está lá nos primórdios da Bíblia, lá no tempo do povo de Israel, e até tem um livro lá chamado de Juízes, né? Juízes, porque tinham os juízes que julgavam Israel. Então, não é nesse sentido, mas o sentido de julgamento aqui é o sentido, como ele falou muito bem aqui, é o sentido doutrinário, é o sentido da maneira de ser da pessoa. Nós sempre achamos que a nossa maneira de ser é a única possível, e a única correta, não é mesmo? Mas nós devemos entender que existem outras maneiras de ser, tem outras maneiras de sentir, tem outras maneiras de falar, tem outras maneiras de se comunicar. Enfim, a vida ela é plural. Ela é plural. A vida é plural. Nós temos que entender essas coisas. Na igreja também é plural. Às vezes, a gente quer impor o nosso pensamento, nossa maneira de ser. E nós pensamos que isso aí é a única opção. E aí, a condenação bíblica é nesse sentido. Aqui cita Jesus, lá quando Jesus disse no Sermão da Montanha, capítulo 7 de Mateus, não julgue para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma com que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. A medida que usarem, também será medida para usar vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, disse Jesus, retire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, prezados irmãos, o julgamento é nesse sentido. Claro que tem julgamentos cabíveis, mas esse julgamento de estar se colocando com o árbitro do outro, não. Isso é tarefa de Deus. É tarefa de Deus. E o apóstolo Paulo também fala alguma coisa sobre isso, lá em Romanos 14, que é isso que nós estamos observando, né? Ele diz, um crê que pode comer de tudo. Eu, por exemplo, não tenho problema com comida. Mas um dia eu estava num restaurante lá no Rio de Janeiro, e aí eu sempre ia almoçar com o irmão. A gente saía junto para almoçar no restaurante. Na cidade grande, sabe como é que é, né? Você não vem em casa almoçar, almoça por lá. Aqui em Campo Grande já está assim também, no centro. E eu ia almoçar sempre com o irmão. E aquele irmão era de uma denominação pentecostal que não comia o sangue na galinha. E eu não sabia nada disso, porque eu não fui criado nessa cultura, né? A gente comia de tudo na galinha. Aí quando chegou lá, ele falou,
aí tem sangue nessa galinha. Você vai comer? Bom, aquilo ali me deixou, eu falei, bom, eu como, mas se você te escandaliza, eu deixo de comer. Não estou aqui passando lição, quem sou eu, né, para dar exemplo? Exemplo é de Cristo, exemplo do apóstolo Paulo. A gente só conta como um testemunho aqui, mas eu não tenho exemplo para dar para os irmãos, não, viu, irmãos? E o apóstolo Paulo diz, já outro cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? Aí, em Romanos 14, de 2 a 4a. Meus irmãos, então, é nesse sentido o julgamento, né? Ficou bem claro aqui a questão do julgamento. Nós devemos ter cuidado nessa questão de julgar o outro. Se tivesse esse entendimento, tudo caminharia bem. Mas, infelizmente, não há esse entendimento. Nós sabemos que há muito conflito na igreja por causa de não entender bem essa situação. Da pessoa se colocar como árbitro do outro. Né? E isso interfere no relacionamento e na comunhão, que é o nosso curso sobre comunhão. Então, vamos passar para o último e terceiro item, que é da queixa. Agora é Tiago, né? Tiago vai falar sobre as queixas. Tiago é um apóstolo, ele não foi apóstolo de Jesus, porque ele era incrédulo, irmão de Jesus. Mas não viu lá, não tem uns textos lá nos evangelhos que fala que nem os irmãos de Jesus criam nele? Tiago era um deles. Tiago era um que não cria em Jesus. Mas diz a tradição que logo após a ressurreição de Jesus, Jesus apareceu para Tiago. Lá Paulo fala sobre isso, né? Romanos 1 Coríntios 15, lá fala. E apareceu para Tiago. E ele se converteu, porque aí ele acreditou que Jesus era o Messias mesmo. E Tiago vai ser, então, pastor de Jerusalém. Muito era conhecido como o justo, porque ele era muito temente, muito dedicado, muito consagrado, e ele tinha esse nome de justo. Mas Tiago, então, ele sabe falar disso, né? Tem autoridade para falar sobre essas coisas, que é a queixa. Hoje nós temos no sistema jurídico a queixa-crime, né? A queixa-crime. Mas não é disso que se fala, né? Quem sabe muitos irmãos estão querendo também fazer uma queixa-crime contra o outro. Será que não é possível? Está querendo fazer uma queixa-crime contra o outro? É possível, né? Tiago ordena, irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Tiago 5,9. Aqui Tiago está mostrando esse aspecto que nós já falamos também anteriormente. O juiz está às portas. Quando ele chegar, ele julga tudo. Se ficou alguma coisa que não foi julgada, então deixa que o juiz vai julgar, Jesus. E ele sabe bem julgar. Mas aprendemos na Bíblia que a murmuração é uma atitude ou um sentimento que desagrada a Deus. Queixa é uma murmuração. Queixa é uma murmuração. O que é isso? Então, nós vamos ver aqui. Murmurar significa queixar-se em voz baixa, dizer mal, maldizer ou conceder mau juízo. Deus não suporta o pecado da queixa, do queixume, da murmuração, que está lá em Números 11:1. Números 11:1. Deus não gosta dessa questão da murmuração. Igreja tem muito disso, irmãos. E essa murmuração de uns para com os outros
interfere na dinâmica da comunhão. E aí não tem a comunhão uns com os outros. Porque queixar, murmurar, falar mal, né? Mexericos, tudo isso é condenado por Deus. Bailey define queixar-se de um irmão é o mesmo que expressar, geralmente em conversa reservada, e normalmente as queixas não são vis-à-vis, né? As queixas não são na presença do que está recebendo, que está sendo objeto da queixa. Não. Normalmente isso é escondido, reservado. Às escondidas da pessoa criticada. Descontentamento, impaciência ou desagrado para com ela. O que nós estamos vendo nisso aqui tudo? O que nós estamos vendo? É uma vaidade, um orgulho, um egoísmo, um egocentrismo. Enfim, tudo aquilo que a Bíblia condena. Né? É fácil de vencer isso? Não é fácil. Por isso tem muito na igreja, porque não é fácil de vencer. E continua aqui o Baile dizendo o seguinte: os cristãos devem reconhecer que Deus utiliza as situações difíceis e penosas para desenvolver neles uma fé, uma paciência, uma esperança mais firmes e cheias de fruto, conforme Tiago 1, de 2 a 3. Olha isso aí. É possível que muitos vão dizer, sabe, por que fulano está passando por isso? Porque está em pecado. Sabe por que fulano está passando por isso? Porque pecou. Enfim, vai achar uma justificativa dele mesmo para justificar a situação do irmão. Às vezes é Deus que está dando oportunidade para ele crescer, conforme diz aqui. Os cristãos, na conversa com terceiros, não devem acusar os irmãos de ter causado ou intensificado as situações difíceis ou irritantes em que se encontra. Como eu falei, devemos entender isso. A pessoa está numa situação difícil, não devemos criticar, devemos ajudar, orar. Vamos orar por essa pessoa e não criticar, porque a tendência natural é criticar ou achar um erro naquela pessoa, ou seja, exercer o que nós já falamos antes, o julgamento. Quando um cristão sofre por qualquer motivo, mesmo que outro irmão tenha sido causador, ele não deve queixar-se e resmungar. Pelo contrário, deve orar, confiando no Senhor para agir em seu auxílio. Tiago 5,13 e Filipenses 4, 6 a 7. Ora, é possível sim que aquela pessoa esteja passando por uma situação que ela mesma contribuiu para aquilo acontecer. É possível. Mas isso não é da nossa conta. Né? Isso aí não é da nossa conta. Nós devemos entender isso. Não é da nossa conta. Deixa com Deus. Vamos orar por esse irmão, por essa irmã. Por último, ainda que pense ter bastante motivo de queixa, o cristão não deve gemer as suas mágoas aos outros. Ele tem apenas... ele está falando aqui de mágoas, viu, irmãos? Porque Tiago mesmo disse que nós devemos confessar nossos pecados uns aos outros e pedir para orar, né? Está lá em Tiago. Mas ele está falando aqui em mágoas. Mágoa é aquilo que está recalcado no coração, ali, né? Tristeza, angústia e algum problema recalcado. E às vezes até contra outra pessoa. Então é isso que ele está dizendo aqui. Ele tem apenas duas opções bíblicas: suportar e perdoar ao irmão. Suportar e perdoar aos irmãos. Nós já fizemos, e aí fala advertir, aconselhar. Nós já fizemos aqui um estudo
acho que foi o estudo passado, né, que a irmã Wanda fez, acho que era suportar, né? Suportar não é fácil, gente. Tem gente que, Nilvana, tem gente que suportar não é fácil, não. É, mas temos que suportar, né? A Bíblia manda suportar. É difícil suportar aquela pessoa, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, aquela pessoa. E a gente também. E aí alguém vai dizer a mesma coisa. Vai dizer, mas é difícil suportar aquele irmão José Fernandes, né? Sim, sim. Mas então, devemos orar por essas pessoas. E já agora, concluindo, né, que o horário está em cima da hora que nós temos que terminar, não tenha inveja, não julgue e não se queixem uns dos outros. E nós já vimos aqui as desvantagens, essas coisas. No plano espiritual, no ambiente espiritual, é uma grande desvantagem. Nós vamos, não vou dizer regredir, porque isso não é coisa do cristianismo, isso é coisa do espiritismo. Falar de regressão. Regressão na vida espiritual, né? Lá para eles é regride, e aí vem uma encarnação para resolver o problema. Não, eu não vou por esse lado. Eu quero dizer que a pessoa fica ali, fica fixada, né? Fica fixada. Ela não cresce, ela não se desenvolve na vida espiritual. Ela vai ficar ali fixada naquele ponto, não sai daquele ponto. 3 mandamentos de extrema importância para a saúde da igreja. Esses 3. Não julgar, não ter ciúme, não invejar e nem queixar-se uns aos outros. É interessante notar que ambos vêm acompanhados com a certeza do julgamento de Deus para aqueles que não os cumprirem. Ou seja, no final das contas, no final de tudo, esses mandamentos vêm falando que é Deus que julga, é Deus que cuida do irmão, é Deus que cuida das pessoas, é Deus que cuida de nós. E Deus que julga. Não tenho dúvidas, nem você tem, de que um dia tudo de mal feito vai ser julgado. Esse é o ponto que eu bato, que eu creio na vida futura, gente. Vida futura está baseada, para mim, nesse fundamento. Ah, não, acaba tudo aqui. Não tem vida depois da morte, coisa e tal. Não tem. Então faz de mal tudo que puder, que souber fazer e puder fazer de mal, faz. E depois enterra no chão, fica zerado todo mundo, os bons e os maus ali, a terra zera tudo no final. É a terra, é o forno crematório, sei lá o caminho que vai tomar, né? Então, se é assim, não tem vida futura, então vai zerar tudo aqui, o bom e o mal? Não pode ser. A natureza não poderia ser assim. Deus não pode ser assim. Tem que ter uma prestação de conta futura. Tem que ter, tem que haver. E aí, Deus é que vai tomar conta disso. Então, encerrando, nós teremos umas perguntas que, naturalmente, se fosse presencial, todo mundo, a gente faria essa pergunta, daria oportunidade. Mas fica para você meditar nela. Você sente inveja de algum irmão na igreja? Você sente inveja de algum irmão na igreja? Fica aí com você, para você responder para você e Deus. Para você refletir. Isso é para você. Eu não quero saber. Ninguém mais aqui, eu creio que quer saber. Mas é uma necessidade de você refletir sobre isso. Você sente inveja de algum irmão na igreja? Se sente, está na hora de resolver essa parada. Segundo, há algum tipo de julgamento permitido por Deus? Deus permite algum tipo de julgamento?
Creio que sim, naquele sentido que eu falei, o juiz, estabelecido por Deus, e as normas sociais. Mas esse julgamento que nós vimos aqui não é esse. O julgamento que nós vimos aqui é sobre a maneira da pessoa ser, da pessoa existir, o comportamento da pessoa, enfim, todas essas coisas. Então, isso não compete para nós, isso compete para Deus. Eu não sou pai e as irmãs são mães da humanidade. Né? Os filhos a gente corrige, mas nós não somos pais e mães da humanidade. E terceiro, você é uma pessoa com espírito de murmuração? Você tem espírito de murmuração? Bom, também não quero saber, nem ninguém aqui quer saber. É uma coisa que você vai falar para Deus, vai refletir você e Deus, e vai resolver esse problema com Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós encerramos aqui esta exposição que eu acredito que foi muito útil para os irmãos e irmãs da nossa igreja. Com alguns percalços, tivemos aqui no som, porque ainda estamos até aprendendo a trabalhar com essa situação. Mas, no fim, tudo deu certo. Eu creio que os irmãos ouviram bem a nossa palavra e vão refletir em tudo aquilo que nós expusemos aqui nessa noite, para a glória do nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. É isso que nós desejamos, é isso que nós queremos, é que o nome do Senhor seja glorificado e os irmãos cresçam em comunhão. Cresçam em comunhão. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradeço a atenção dos irmãos, agradeço a atenção de todos, a oportunidade, e que Deus abençoe a todos.